Recentemente teve uma fala do pastor Hernandes Dias Lopes no podcast Primo. E muita gente se incomodou. Mas a grande pergunta que ficou para mim foi: será que é dever do Estado prover o lar ou é dever do pai de família? Curte, comenta e bora pro vídeo. Vamos ver aqui a fala do pastor Hernandes Dias Lopes no podcast. Hoje você tem no sistema de governo um chamado Bolsa Família. E eu conheço centenas de pessoas que, ao receber essa ajuda do governo, não querem trabalhar. Ou seja, centenas de pessoas que, quando recebem a ajuda do governo, ela não quer trabalhar. O problema, quando a gente vê, é a motivação. O governo, com o sistema de Bolsa Família, ele gera motivação de dependência. Ele gera uma motivação do cara não correr atrás das coisas, não suar para ter as coisas e prover o próprio lar. Isso causa uma série de problemas, como, por exemplo, um deles é o homem perder o efeito moral dentro da sua própria casa. Porque a partir do momento que o governo ele está cumprindo o dever que é do pai de família, que é do homem, isso tira o efeito moral do homem dentro de casa. Isso é a grande causa, muitas das vezes, de mulher, quando passa a ter auxílio do governo, tipo colocar o homem para fora e tudo mais, entendeu? Elas foram conformadas àquele patamar de miséria, não querem trabalhar, não querem se mexer, não trabalham para crescer. Então, essa mentalidade é uma mentalidade de miséria. Não quer trabalhar, não quer ter uma mentalidade para crescer na vida, é uma mentalidade de miséria. Isso nivela também o povo no estado de miséria, de mediocridade, entendeu? Porque o cara, ele está se sustentando nisso, ele está apoiado num auxílio onde ele não quer mais trabalhar. Ele não quer mais fazer as coisas porque ele já tem aquilo. Não é errado o governo estender a mão para uma pessoa, uma família quando precisa. Isso não é errado, isso não tem problema nenhum. Pelo contrário, isso é dever do governo fazer isso. Agora, quando essa ajuda se torna uma dependência para o indivíduo, quando essa ajuda se torna uma responsabilidade do governo, isso daí já causa uma série de problemas, que é o que a gente falou aqui agora. Entendeu? O cara não quer mais trabalhar, o cara não quer mais correr atrás das coisas, ele se torna encostado, e a produtividade do povo brasileiro, a produtividade dos homens, como fica? Destruição em massa de famílias, porque a mulher não vai ver mais o homem como ela olharia se ele cumprisse com o papel dele, entendeu? Isso tira o efeito moral do homem. Isso também gera uma sociedade na mediocridade, onde a pessoa não quer mais trabalhar, ele quer viver aquela vida escassa, ele não busca ter as coisas para ele e para a família dele. Isso causa uma série de problemas, isso é muito mais grave do que a pessoa imagina. Não somos nem a favor da teologia da miséria, nem a favor da teologia da prosperidade. Não somos nem a favor da teologia da miséria e também não somos a favor da teologia da prosperidade, a fala do pastor. Isso aqui eu concordo 100%. Por quê? Existe um outro extremo também, onde pessoas, muitos dos homens, eles buscam, só que ele quer trabalhar, ele quer construir dinheiro, ele quer construir patrimônio, ele foca tanto nisso que ele muitas das vezes esquece da família, muitas das vezes esquece de Deus. Então é errado também você ir para um extremo. Todo extremo ele é errado. Você precisa ter um certo parâmetro. Por isso que eu falo sempre o seguinte: eu busco pensar da seguinte forma: princípio de prioridade. Deus acima de tudo, Deus ele está acima de tudo. Tudo. Pai, mãe, esposa, filho, tudo. Deus ele está acima de tudo. Segundo lugar, aqui na Terra, família. Sua maior prioridade aqui na Terra hoje é sua família. Você precisa focar na sua família. O que você for fazer, você vai fazer com o objetivo de trazer para a sua família. Você vai se dedicar para a sua família. E fazendo isso, você glorifica a Deus. E terceiro passo de prioridade é o seu trabalho, que é o ponto que a gente está falando aqui agora. Você precisa ter uma responsabilidade com o seu trabalho. De você suar, batalhar para você ter as coisas, para você trazer o melhor para sua esposa, o melhor para os seus filhos, para sua casa. Quando você pensa dessa maneira, você tem o respeito da sua mulher e das pessoas em volta, como você se torna um homem produtivo. Imagina se se todos os homens pensassem assim, tivesse esse pensamento de ser produtivo. A gente não teria uma sociedade incluída como eu posso dizer, na miséria, ter esse pensamento medíocre. Porque quanto mais esse pensamento dos homens hoje, dele não querer trabalhar e querer ficar encostado, ele tem esse pensamento medíocre,
ele se torna muito mais dependente do Estado, e é isso que o Estado quer. É por isso que o Estado cria a Bolsa Família, porque ele não quer que você cumpra o papel, porque a partir do momento que você cumpre o papel de homem como homem, você governa aquele lar. E o Estado ele quer tomar conta até disso, ele quer tomar conta dos lares. Deus não só quer, Deus ordena. Está lá nos 10 mandamentos que você precisa trabalhar 6 dias e descansar num. Tem gente querendo descansar em 6 dias e trabalhar num. Ou seja, Deus ordena você trabalhar 6 dias e descansar um. Deus ordenou. Em Gênesis, quando fala e o homem viverá do suor do seu trabalho, Deus não está falando que o homem viverá do suor do outro homem, do suor de outras pessoas, porque se a gente for ver, o Bolsa Família vem dinheiro do governo, certo? Mas esse dinheiro até chegar no governo é coletas de imposto e tudo mais, então vem do suor de outros homens. A grande pergunta que fica é dever de eu prover minha casa através do meu suor ou do suor de outro homem? Essa é a grande questão. Você quer saber se um trabalho social do governo é bom? Veja não quantas pessoas estão incluídas, mas quantas pessoas não precisam mais. Porque se eu faço de uma ajuda, de um socorro, eu torno essa pessoa dependente. No livro do Frederick Hayek, O Caminho da Servidão, ele fala sobre um ponto muito importante: o totalitarismo, o poder totalitário do Estado. O Estado, ele cria uma espécie de persuasão para enganar o povo com o que o povo pense. Ah, é meu direito que eu tenha isso, isso e isso do Estado. Só que a partir do momento que você tem benefício do Estado, você se torna refém dele. Então, quando o Estado ele gera para você uma espécie de bonificação, que não é uma ajuda temporária, que é isso que a gente está falando aqui. Não somos contra o Estado ajudar temporariamente, realmente é uma pessoa que precisa. Mas quando o Estado ele cria uma responsabilidade com o povo, ele tem poder sobre o povo, porque o povo está dependente dele. Ele tem poder para isso. Ele tem poder para ditar as ordens. Por isso que, quanto menos o homem depende do Estado, mais livre ele é. É isso. Salve sua família. Não dependa do Estado. Sua família depende de você. Sua família não depende do Estado. Salve sua família. Esse é o recado que eu lhe dou. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo. Quero que vocês deixem aqui o comentário de vocês, as suas opiniões. É muito importante para mim. Quero que vocês falem. E aí? É realmente dever do Estado? Tá tudo certo? Ter o Bolsa Família, criar essa responsabilidade com o povo, principalmente com as famílias? Ou é dever do Estado estender a mão para quem precisa, quando a pessoa precisa? Deixa aqui o teu comentário. Dá sugestão de mais vídeos. É isso. Tamo junto. Os